Então, galera, começando aí a nossa aula, tá? Sobre o subconjunto de SQL para definição de objetos, né? Que é o subconjunto chamado DDL, Data Definition Language. E iremos falar também sobre algumas restrições, na verdade todas, mas não iremos nos aprofundar em todas elas. Iremos tratar superficialmente sobre todas e detalhar algumas. Mas antes da gente começar, né, eu queria que vocês entrassem aí nesse Mentimeter, tá? Pra gente poder discutir isso aqui. Eu quero que vocês respondam para mim qual restrição que não permite valores nulos e que tem apenas valores únicos. Não ficou uma pergunta muito bem elaborada, mas eu quero que vocês me digam quais dessas restrições aqui, not null, unique, pk, fk e check, qual não permite valores nulos, mas obriga que tenha só valores únicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos aqui. Respondo aí. Pense bem, eu estou refazendo a pergunta, tá? Qual restrição que ela não permite valores nulos e tem que ter valores únicos, ou seja, não permite valores duplicados. Não permite nem valores únicos, nem valores duplicados. Qual é a restrição? A gente falou sobre isso na aula passada. Vamos lá, gente. Ué. Só 3? Tá meio. Lá não tem aceito a regra daqui. Agora Só 3? Não está abrindo? Vê se aparece aí uma internet chamada BMMA. Vê se aparece aí um Wi-Fi BMMA. apareceu aqui, isso vai estar. Apareceu? Mas já pegou. Já pegou. Já pegou. Ó. Deixa eu botar aqui. Vou rotear aqui minha internet para vocês fazerem isso. Já foi tudo. Já foi. Já foi tudo. Falta quem? 6? Eu abro agora. Não, falta um. Tá certo. Foi pro tela errado. Vamos lá. Então quem ganhou aí foi quem?
PK. O que é PK? PK é chave primária, Primary Key. Certo? Vamos lá. Então, deixa eu só corrigir aqui que na vídeo de gravação ficou. Pronto. Só ajeitar aqui. Foi. Então, o primeiro comando DDL, comando Create Table. A gente já viu no ano passado, né? É o comando que permite criar um objeto, né? Uma estrutura de dados chamado tabela. Que, inclusive, a gente já entendeu até aqui por que a gente trabalha com tabelas. É um banco de dados o quê? Relacional. E a sintaxe básica é essa aí que está sendo mostrada. A gente também mostrou na aula passada isso, né? Create Table, o nome da tabela, abre parênteses, o nome da coluna, o tipo da coluna. O nome da coluna, o tipo da coluna, tudo isso separado por vírgula, fecha parênteses, ponto vírgula. Tá? Então, uma tabela tem um nome, uma tabela pode ter atributos, ou seja, pode ter colunas. Não faz muito sentido criar uma tabela sem colunas, mas eu posso. Tá? Eu posso fazer isso em SQL. E um atributo, ou seja, uma coluna tem um tipo. Essa é a sintaxe básica, tá? E é importante que a gente lembre do que eu falei na aula passada, que tabelas, elas são criadas fisicamente. Ou seja, eu tenho um arquivo no meu banco de dados que ele contém as tabelas que eu criei, tá? Então, exemplo. Create Table funcionário, ou seja, ele cria uma tabela chamada funcionário, que tem 6 colunas. Coluna nome do tipo Vachar, a gente já conversou sobre esse tipo Vachar. Coluna CPF, Vachar 11, tamanho 11. Data NASC do tipo Date. Eu falei que banco de dados existem tipos não convencionais, como tipos temporais. Endereço, Vachar 30. Sexo é só um char, não variável. E salário decimal, eu expliquei inclusive o que seria esse parâmetro aqui de decimal. Quem é que lembra? 10 casas no Na verdade, 10 casas no total. Tá? Ou seja, tem 8 casas no lado inteiro, no máximo, na verdade, né? E 2 casas de decimais. Tá? E eu conversei com vocês que o tipo dos atributos já é uma restrição de domínio, lembram disso? Por exemplo, eu não vou conseguir nunca inserir num char um valor inteiro, porque aqui eu já estou restringindo, olha, só pode ser char. Eu não vou conseguir nunca inserir um CPF com mais do que 11 dígitos, porque eu já estou aqui com uma restrição. Meu banco de dados já protege que dados indevidos não sejam inseridos, né? Então, os tipos de dados, na verdade, eles podem depender de SGBD. Mas SQL tem alguns tipos que Oracle não tem, que Postgre não tem. Mas, basicamente, os tipos convencionais, os tipos numéricos, booleano, cadeia de caracteres e também os tipos temporais, esses SGBDs eles seguem o mesmo padrão. Tá? Então, tipos numéricos inteiros. Nós temos, além do int e do integer, nós temos o small int, que reserva só 2 bytes na memória, e o big int, 8 bytes. Ponto flutuante, nós temos o float, o double e o decimal. Bruno, o que normalmente tu usa? Normalmente eu uso logo integer e decimal. Tá? Claro, se eu for desenvolver uma aplicação complexa, em que o projeto tem que ser muito bem pensado, porque vai receber milhões e milhões de dados, eu tenho que pensar muito bem nisso aqui. Eu não posso simplesmente reservar um big int, que vai reservar 8 bytes na memória, para esse conjunto de dados. Eu tenho que pensar bem, vai precisar do big int, né? Então, o tipo de cadeia de caracteres,
nós temos o char ou character, é a mesma coisa, tá? Que pode ter um tamanho fixo, tá? Ali ficou errado o erro de digitação. E o varchar, que também é conhecido como character variable, tá? Caractere variante, que varia, né? São caracteres de tamanho variável. Se eu usar essa primeira opção e disser, olha, é um char de tamanho 2, tem que ter exatamente 2. Não posso botar um valor com menos, certo? Se eu coloco varchar, pode ser no máximo 2. Entendeu a diferença? E o booleano, true, false e unknown. Beleza? Todo mundo lembra o que é unknown? E nós temos os tipos temporais. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui você vai usar muito no projeto de banco de dados. Tipo date. Qual é o formato do tipo date? Ano, year, 4 dígitos para ano. Traço, hífen, mês, 2 dígitos para mês. Hífen, dia, 2 dígitos para dia. Então, esse é o padrão de date universal em SQL. Time, hora, minuto, segundo. E o timestamp é a data e o dia juntos, tá? Então, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, exatamente nesse formato e entre aspas simples. Beleza? O tipo intervals, ele define um intervalo de tempo. Isso aqui é ideal para quê? Para duração de um filme, duração de um jogo, caso você precise. Beleza? Basicamente, esses 3 tipos temporais, timestamp, time e date, são os mais utilizados. Mas, como eu também falei na aula passada, o projetista também pode criar novos tipos de dados. Tá? Eu poderia criar um tipo de dado chamado tipo telefone, que vai ser basicamente um char de 11. Bruno, por que não varchar? Porque não vai ter tipos de telefone, não vai ter valores de telefone com menos do que 11. Entenderam? É como o CPF. Por que CPF eu não uso varchar? Porque eu não vou ter CPF com menos do que 11 dígitos. Beleza? Então, eu posso criar um novo tipo dessa maneira. Create domain, crie o domínio. Por isso que tipo é um domínio, é uma restrição de domínio. Create domain, o nome do domínio que você está criando. Agora esse domínio, ele é construído de que maneira? Aí você diz, ó, crie o domínio tal, como sendo que as em inglês é como. As char 11, ou seja, o tipo de telefone vai ser um char 11. Toda vez que um telefone, que um campo for declarado com o nome tipo telefone, vai ser reservado um caractere de 11 posições para ele. Beleza? E daí a gente começa a parte de restrições. Até agora, tudo que a gente viu foi DDL, mas para Create Table e Create Domain. Isso é DDL, Data Definition Language. E agora a gente vai ver restrições. Bruno, por que a gente vai ver restrições em DDL? Porque você cria restrições, você cria as restrições no momento em que você cria a tabela. Você vai dizer se, por exemplo, o campo CPF é uma primary key, se o campo identidade é do tipo unique, tá? Então, nós temos aí basicamente 4 tipos de restrições. Só voltar naquele slide lá. Então, olha só, uma tabela ela pode ter restrições. Eu faço questão de colocar o termo em inglês, porque é esse o termo que a gente vai usar lá no SQL, constraints, tá? Então, isso para garantir o quê? Por que existem restrições? Eu até conversei sobre isso com vocês na aula passada. Por que existem as restrições dos bancos de dados? Para garantir justamente as propriedades ACID. Lembra que eu conversei sobre isso? Propriedade de atomicidade, propriedade de consistência, isolamento e durabilidade. Tá? Então as restrições elas são utilizadas para especificar regras para os dados de uma tabela.
Se alguma restrição for violada na hora que eu for inserir um dado ou atualizar, então o SGBD ele tem que abortar aquela inserção ou atualização ou exclusão para garantir o quê? Isso é muito importante. As propriedades acima. Beleza? Então, restrições podem ser aplicadas em tabelas ou colunas. Então nós temos aí 4 restrições. Restrição de nulidade, que no SQL é not null. Restrição de unicidade, que no SQL é unique. Restrição de chave, que pode ser tanto a primary key como a foreign key, chave primária ou chave estrangeira, tá? E restrição de valores, que pode ser o quê? Um valor que eu especifico para um campo, que se eu inserir um valor ali e não respeitar aquele padrão, ele não vai permitir, tá? Por exemplo, se eu for colocar, eu tenho um banco de dados do Detran, e eu tenho lá um atributo de uma tabela para idade. Eu poderia lá ter um check, idade maior ou igual a 18. Se o cara for inserir um motorista que tem idade menor do que 18, o próprio banco de dados ele poderia ter essa regra de negócio dizendo, olha, esse dado não pode ser inserido aqui, tá? Então, restrição de nulidade, comando not null. Então, por padrão, qualquer coluna do banco de dados pode ter valores nulos. Qualquer coluna poderia ter. A restrição not null determina que se um campo tiver este comando, ele vai dizer, olha, tuplas inseridas nessa tabela não pode ter esse campo com valor nulo, não pode ter esse campo que vazio. Então olha essa tabela aqui. Create table pessoa, id int not null, último nome varchar not null, primeiro nome varchar not null, idade int. Aí vamos lá. Eu vou aqui inserir um dado no meu banco de dados. Inserir o dado Bruno. Então eu tenho aqui a tabela pessoa, que tem 4 campos. Primeiro campo, ID. Segundo campo, eu vou botar o N de último nome, tá? Terceiro campo, PN de primeiro nome. E quarto campo, idade. Aí ele vai inserir o primeiro dado. Para inserir, vocês vão ver lá em DML que eu vou usar o comando insert. Lá no meu banco de dados eu faço insert. Isso não é o termo da aula de hoje, só para vocês entenderem o que eu vou fazer ali. Insert into. Insira em pessoa, certo? Values. Tem 2 formas de fazer, vou fazer uma forma mais rápida. Aí eu vou inserir aqui, ó, na ordem ali, ó, da criação da tabela. Se refere a quem? ID. Último nome, Moreno. Isso. Moreno. Primeiro nome, Bruno. Certo? E o quarto parâmetro é o quê? Idade, 37. Beleza? Aí agora, quando eu faço isso, ele coloca aqui, ó, ID 1, UN, Moreno, Bruno, 37. Beleza. Aí depois eu vou inserir aqui, ó. É Joyce, né? Teu nome? É Joyce, bom? Não, é ali. Vou inserir aqui. Oi? Nada, bicho. É cansaço mesmo, mas tudo bem. 2. Sobrenome. Teu último nome. Santos. Também tá cansado, não lembrava mesmo. É muito nome. Oi? É muito nome. Primeiro nome. Maria. Idade, fica à vontade de dizer. Na verdade, para esse exemplo,
eu não quero colocar, tá? Pronto. Quando eu faço isso, o banco de dados permite, sem informar a idade? Permite ou não? Então, aí vem 2, Santos, né? Santos, Maria. Então, se eu não coloquei nada aqui, ficou o quê? Du. Certo? Na verdade, esse código ali, ele ia dar errado por quê? Eu já vou explicar a vocês por que ia dar errado. Porque eu não coloquei, até aqui dava certo, tá? Mas como dela não especifiquei idade, ele exige que eu especifique quais são os parâmetros que eu estou inserindo. Então o código correto seria isso aqui, ó, insert, pessoa, aí abro parênteses e digo quais são os que eu estou inserindo. ID, último nome, primeiro nome. Gente, isso aqui é muito importante que eu estou fazendo, para que vocês já vejam como é comandos que vocês vão estudar, certo? Valos, ID 2, último nome Santos e Maria, né? Pronto, agora não vai dar erro não, esse dela não vai dar erro, tá? Beleza? Fechou? Não dá erro, né? Ele insere. Agora bora inserir outro. Insert into. Vocês já decoraram insert. Pessoa, tá? Só que agora eu vou colocar ID, último nome e idade. Vamos. ID 3, último nome. Eliane, teu último nome. Santos. Também? Vamos pegar outra pessoa então, para não criar confusão com a região de Nick. Alana. Santos também? O quê? Teu último nome. Salles. Salles, foi quase. Salles. E idade se quiser dizer, se não quiser dizer pode mentir. 30? Não. Tá, 30. Esse terceiro dado ele vai inserir? Por que não, Alana? Por que ele não vai inserir? Por quê? Por quê? Pense aí. Olha só. A tabela é aquela. Ele insere 1, ok. Insere 2, ok. Por que ele não permite inserir os dados de Alan? Porque, ó, ID não pode ser null, beleza. Último nome não pode ser null, beleza. Primeiro nome não pode ser null. Eu não inseri o primeiro nome de Alan. Então ele já ia dar uma resposta. Ele ia dar a resposta assim, mais ou menos assim. Esse dado viola a restrição de nulidade. Não pode inserir. Está garantindo a consistência do banco de dados. Tá? Aí olha só como é interessante. Eu, administrador do banco de dados, preciso me preocupar com cada dado que é inserido? Não, o próprio banco de dados cuida disso para mim. A minha preocupação é criar um banco de dados consistente. Beleza? Por isso que o projeto que a gente está estudando é tão importante. Eu não posso vacilar no projeto. Porque se eu criar um projeto inconsistente, eu vou ter dados inconsistentes. Tá? Então, restrição de unicidade. É aquela que identifica unicamente cada registro da relação que foi definido como único. Né? Então vai garantir que todos os valores de uma coluna em uma tabela serão diferentes. Olha aqui, pessoa. ID. Agora, além de ser not null, ele é o quê? Vocês perceberam que a mudança dessa tabela pessoa para anterior é só isso? Ó. Anteriormente eu tinha ID not null, último nome, primeiro nome not null e idade int. Agora eu tenho só ID not null único e o resto tudo igual.
Eu estou mostrando aqui duas formas de fazer essa sintaxe. Eu não vou falar sobre a segunda. Olha só para a esquerda, tá? Depois eu explico a segunda. Beleza. Aí agora vamos lá. Continuar o nosso banco de dados ali. Eu vou apagar o dado de Aline. A gente já entendeu que isso aqui não permite, né? E eu vou agora inserir um dado aqui de José Valder. Inserte into pessoa, certo? Aí a parênteses, vou colocar aqui ID, o nome, vou colocar só o nome, tá? Prenome e idade. Valos. E os valores vão ser o seguinte: 2. Último nome. Santos. É sério? Sim. Vocês são tudo primo? Não, nunca vi. Santos, vírgula. Primeiro nome, José, né? É. Caramba, que engraçado. E idade? Maria Santos José Santos. 25. Esse dado vai ser inserido? 25 Não. anos. Mesma idade. Não vai ficar do ID, segundo a cada. Olha só, meninas. Esse dado não vai ser inserido por quê, Valdir? Acho que Porque o Luiz tá igual que o Diabo. Será que vocês são irmãos? Mesma idade, mesmo nome. Rapaz, são os gêmeos quando você vai lá na maternidade, provavelmente. Nasceram que dia? De cada dia que Eu mês? nasci dia 14 de novembro. Ah, tá. Hoje é 25 de julho. É porque eu nasci atrasado. E aí, esse dado não vai ser inserido por quê? Esse dado de José Valdir? O médico de bico do prédio que bom. Era feito para materno. Por que ele não vai ser inserido esse dado? Algum risco de ser único para cada valor. Entendeu? Viajou. Olha só. Aqui eu digo o seguinte, olha. ID não pode ser nulo e tem que ser único, ou seja, não pode ter nenhuma tupla. Na hora que eu insiro esse terceiro, olha como é que ficaria. Ficaria assim, ó. Ficaria 2 Santos José e 25, é? Aqui, ó. Esse e esse repetem. Maria, José. Entenderam? Ele está dizendo que esse aqui pode repetir, porque o último nome não está dizendo que tem que ser único, não. Só bota nulo. Tá? Mas esse aqui está repetindo, quando ele disse que não poderia, ó, tem que ser único. Na hora que eu criei a tabela, eu disse, olha, ID tem que ser único. Então, ele não permite inserir esse dado aqui. Na hora que eu executo aquilo ali, ele disse, não pode, por quê? Porque viola a restrição de unicidade. Beleza? Beleza, agora sintaxe 2. Só para que vocês entendam que tem duas maneiras de fazer isso. Olha só. Aqui está tudo igual como a gente viu antes. E no final, ó, unique. Declarei unique como sendo quem? No caso aí, você pode botar mais dentro desse. Poderia ser. Poderia, por exemplo. Aqui eu poderia fazer o seguinte. ID, CPF. Mas isso tem um reflexo imediato no banco de dados. Eu vou explicar agora o porquê. Deixa eu ver se no próximo slide eu falo isso. Não, falo não. Olha só. Vamos supor que unique fosse unique prenome. Esqueça isso aqui, tá? Mas imagine que foi isso aqui. Prenome e o nome. Qual seria a implicação disso aí no banco de dados? Se eu tivesse só isso aqui, por exemplo, só o nome, unique, o nome, qual seria a implicação? Que eu não poderia ter o que no meu banco de dados? Sobrenomes iguais. No caso de vocês, por exemplo, 3 pessoas santos no meu banco de dados não poderia. Tá? Mas se eu botasse aqui, o nome, o prenome. Qual a diferença? Não poderia ter a combinação igual. Eu até poderia ter Santos, poderia ter Maria como primeiro nome,
Mas Maria Santos, primeiro, combinação não poderia. Entendeu? Ou seja, homônimos não seria permitido no meu banco de dados. O que é algo que acontece, que não é um bom. Aqui no IEF pode ser que tenha gente que tem exatamente o mesmo nome de outra pessoa. No universo do IEF, com certeza isso acontece. Você já testou colocar seu nome completo no Google e ver que tem pessoas iguais a você com o mesmo nome? O meu caso não tem Bruno Neiva Moreno, mas tem Bruno Neiva e tem Bruno Moreno. Eu já achei o Yuri, o YH, nunca achei o IH. Mas deve ter. Até na Enem que eu lembro, mas foi na Enem que eu vi, então era com o Y no começo. Certo? Então, isso é homônimos, são pessoas com o mesmo nome, homônimos. Tá? Então, olha só. Sintaxe 3. Eu sou um advogado, não brinca. Ok? Eu sou um advogado. Mas o quê? Sou um advogado, eu acho que eu sou expligador, né? É desembargador. É desembargador, brinca. Fortaleza. PT. Aí, ó, você quer fazer uma. Isso aqui não tem a ver com a disciplina. Quer fazer uma busca correta? Coloque seu nome entre aspas, né? Isso aqui é uma busca avançada no Google. Se você colocar, eu colocar Bruno, olha só, Bruno Neiva Moreno no Google, ele vai fazer uma busca no Google. Presta isso aqui, ó, só para vocês entenderem isso. Isso aqui é uma dica de busca avançada no Google. Se eu botar meu nome completo no Google, dessa maneira, ele vai pesquisar por Bruno, vai pesquisar por Neiva e vai pesquisar por Moreno. Cada um Separados. Como é que você corrige isso? Colocando aspas duplas. Se você quer encontrar exatamente a combinação, aí você vai ver o seu nome com. Mas não achou mulher. Você colocar, você vê processo na justiça, você vê publicação com o seu nome, pode ser que apareça em outra rede social também. Achei uma tudo. O Achei FPB aqui foi do. na última prova que eu fiz de concurso. Achei do IEF aqui, E eu só a lista descobri que eu do passei do primeiro IEF porque eu período. pesquisei meu nome do nada. A lista do primeiro período. Aqui, a lista do primeiro período do ano passado. Então, Aqui, ó, PN. Ah, o que eu fiz. olha só, vamos lá. E nós temos também essa terceira sintaxe. Gente, parou de pesquisar o nome de vocês. Deu uma. Pensei que eu tinha passado. Cuidado para não descobrir aí um problema também, viu? Se a gente começar a pegar aqui, eu posso fechar. Hã? Se o imposto vier de novo, pode fechar. Lembra que eu falei a vocês que eu faço questão de colocar o significado de restrição em inglês? Desculpa, o termo em inglês de restrição, qual o termo? Constraint. Que eu falei que a gente ia usar isso em SQL. Olha aqui, a terceira sintaxe. Até aqui tudo igual, mas olha aqui, ó, vírgula, aí eu boto constraint, um nome que eu defini para minha constraint, aí eu digo unique, em uma combinação de dois valores. Bruno, que danada é isso? Aí eu vou explicar. E por que é importante vocês entenderem isso aqui? Presta atenção aqui todo mundo, hein? Viu, Maria Alice? Alice é minha irmã. Também estuda aqui? Não. Ah, sim. Eu descobri hoje que Mas ela... é só Alice, né, Maria? Tu é o quê? Ela é só Alice, não tem. Ah, entendi. Então, olha só. Por que isso aqui é importante? Porque todas as vezes que você cria uma restrição, mesmo se você usar as sintaxes passadas, o SGBD dá um nome à sua restrição. Dá um nome. Essa aqui é a sintaxe que você deve usar se você quiser escolher o nome da restrição. Entendeu a diferença? Se você usar as outras, o SGBD vai escolher o nome lá, aleatório. Ele vai colocar lá o nome seguindo um padrãozinho dele, que depende de SGBD para SGBD. E essa aqui é você que dá o nome. Bruno, por que danado vou precisar escolher o nome da minha restrição? Por vários motivos, incluindo padronização de código. Pode ser que você trabalhe numa empresa que diga, olha, toda restrição tem que começar com tal termo. Tá? Mas também para que fique mais fácil você excluir uma restrição, caso precise, se referenciar a ela e etc.
Gente, até aqui tudo bem? Restrição de chave. A gente viu que nós temos aí duas restrições de chave, né? Chave primária, PK, chave estrangeira, FK. E os comandos são esses: primary key, foreign key. Chave primária e chave estrangeira. A restrição de chave primária identifica um registro de uma tabela de forma o quê? Única. Ou seja, uma chave primária, pessoal, é uma combinação de quê? Que era a pergunta de quê? Do início da aula. Concordam comigo? Então, uma tabela pode ter somente uma chave primária, que pode ser composta de um ou muitos campos. Vou repetir. Uma tabela pode ter somente uma, mas eu posso ter uma combinação de chaves, de campos, como sendo compostos da chave. Então, olha só. Pessoa, chave primária, ID. Como é que estava a pessoa antes? Estava not null e unique, que é uma chave primária. Tá? Então, se você tem um campo que é not null e unique, pode ser que ele seja só not null e unique, não seja a chave primária. Mas nesse caso aqui, ele é a chave primária. Bruno, mas se ele é not null e unique, por que não posso colocar ele como chave primária? Porque eu só posso ter uma chave primária na minha tabela. E se eu tiver outro not null e unique, eu tenho que escolher qual dos dois que vão ser a chave primária. Isso é uma decisão de negócio. Quando eu digo decisão de negócio, eu quero dizer o quê? Que é uma decisão que faz parte do interesse do seu banco de dados. É só você que sabe dizer isso. Tá? É só a empresa que está implementando o banco de dados que sabe dizer isso. Então, olha só. Aqui está a chave primária de pessoa. Né? E aqui também está a chave primária de pessoa, só que usando outra sintaxe. Ó. Declarei tudo no último atributo, vírgula, primary key, dizendo quem é. Essa sintaxe aqui é que é a sintaxe utilizada quando a minha chave ela é composta. É a mesma coisa lá de unique. Viram que essa é a situação que eu uso, tá? Quando eu quero fazer em unique composto. Então, olha só. Eu posso também usar aquela sintaxe de dar nome a uma restrição de chave. Ó. Constraint, PK pessoa. Eu dei o nome a essa restrição. Que vai ser quem? Primary key, ID. Que poderia ser ID e outra coisa. E outro campo. Tá? Então, essa sintaxe 3, como eu falei, também serve. A 2 também serve para isso, não somente a 3. Para eu definir uma chave primária composta. Então aqui estava ela, e agora ela sendo composta de nome e ID pessoa. Nesse caso, para quem? Para a tabela dependente. Isso aqui, bicho, isso aqui tem tudo a ver com aquele banco de dados que no início da disciplina eu pedi para vocês estudarem, de uma empresa. E a empresa tem uma entidade pessoa, funcionário, que tem independente. Então aqui está a implementação correta daquilo lá. Tá? Chave estrangeira. Uma chave estrangeira ela é utilizada para relacionar duas tabelas. Você já sabe disso. Né? Qual o comando? Foreign key. Então foreign key é um campo ou um conjunto de campos de uma tabela que referencia outra tabela ou a própria tabela. Eu posso ter uma chave estrangeira para mim mesmo. Tá? Então é comum se escolher a chave primária da tabela referenciada, ou seja, a chave estrangeira ser uma referência para a chave primária. Tá? Uma tabela pode ter nenhuma chave estrangeira. Viu, Walter? Pode ter nenhuma chave estrangeira. Inclusive, chaves estrangeiras não têm restrição de nulidade nem de unicidade. Eu posso ter chaves estrangeiras repetindo na minha tabela. Afinal, ela é uma referência para outra. Na outra é que não pode ter, já que ela é chave primária. Então, olha só. Eu tenho a tabela pessoa e a tabela pedido. Aí eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz na aula de algoritmos, na aula de programação estruturada. Me expliquem de cara o que vocês acham que essas duas tabelas querem representar.
Ou seja, como eu pedi lá em programação estruturada, me expliquem a lógica disso aqui textualmente. O que é que vocês estão visualizando aí? O que é que isso representa? Pessoa e pedido. Então o que é que vocês acham que isso aí está representando? Olha, a tabela 1 está mostrando pessoas com seus respectivos dados. E a tabela 2 está representando o quê? Pedidos. Pedidos de quem? Só ler a tabela. Então, isso aí está representando um relacionamento o quê? Um para um, muitos para muitos. Hã? Um para muitos. Muitos para muitos. Né? Eu posso ter aí, ó, um pedido feito por várias pessoas, né? Ó, pedido 1 foi feito pela pessoa 3, pedido 2 pela pessoa 3, né? Pedido 3 pela pessoa 2, pedido 4, ou seja, na verdade, um para muitos, né? Um para muitos, tá? Pessoa, uma ou mais pessoas podem fazer um pedido, tá? Uma ou mais pessoas podem fazer um pedido. Aí olha embaixo, sintaxe da tabela pedido, o que é que ela tem aí? Eu achava que isso aí era uma tabela de relacionamento muitos para muitos. O que é que ela está mostrando aí? Tenta ler esse inglês. Lembra que eu disse que o inglês dele é bem simples? O que é que ele está dizendo aí? Olha para a tabela lá em cima, o que é que ele está dizendo? Olha, a tabela pedido tem um campo pedido, tá? E tem um campo ID pessoa. E ele está dizendo, ó, ID pessoa é o inteiro que referencia a tabela pessoa em seu campo ID. Entendeu? Ou seja, aqui tem alguma especificação not null? Então eu posso ter valores nulls aqui. Aqui tem alguma especificação de unicidade? Então eu posso ter valores repetidos aqui. Todos os valores que estão aqui, como isso aqui é uma chave estrangeira, um reference, eles têm que estar presentes aonde? Quem eles referenciam? Aqui. Se não estiver, o banco de dados está inconsistente. Porque não pode ficar, não. Pode. A chave primária não pode ficar dentro. Exato. Então olha só, uma outra forma de fazer é como todas as outras. Ao final da minha declaração na tabela, vírgula, for i key, só que agora eu especifico quem? ID pessoa referencia, tá? E eu posso ainda adicionar um nome, tá? Como a gente já viu das outras formas. Beleza até aqui, pessoal? Então olha só, para referenciar um conjunto de atributos eu posso fazer assim, ó, usando essa sintaxe. Então, ao final da declaração de campos, for i key, BC referencia quem? C1 e C2 de outra tabela. Esse referencia esse e esse referencia esse. Beleza? Pode-se também referenciar uma chave primária de maneira implícita. Como assim? A partir do momento em que eu digo que ID produto referencia a tabela produto, eu estou dizendo implicitamente que eu estou referenciando a chave primária dele. Olha a diferença desse aí, dessa sintaxe, para essa. Aqui eu estou deixando claro que eu referencio a tabela pessoa em seu campo ID, que por sua vez é inclusive a chave primária. Aqui está implícito. A partir do momento em que eu não especifico, cadê? A partir do momento em que eu não especifico
o campo que eu referencio, o SGBD já sabe. Então ele está referenciando a chave primária daquela tabela. Vocês entenderam isso? Beleza. Para finalizar, uma tabela pode ter mais do que uma chave estrangeira. Olha só. A tabela pedido itens. Agora sim, uma tabela que representa o quê? Um relacionamento muitos para muitos. ID produto referencia a tabela produto. ID pedido referencia a tabela pedida. Diferente lá de chave primária, que só pode ter uma, embora possa ser composta. Tá? Então agora entrem aí no nosso Mentimeter e me respondam e continue aqui, ó. Vamos lá. Me responda aí. É a mesma pergunta. Qual restrição não permite valores nulos nem duplicados? Qual é? Ficou bom aí do jeito que eu coloquei, não?